Palavra do Senhor. Estamos aí caminhando para o final da exposição deste livro tão maravilhoso de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 até o versículo 15, onde nós iremos falar sobre a derrota de Satanás e o juízo final. Apocalipse é um livro que trata da vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e os seus anjos, e que a gente possa ter sempre esta visão, onde Apocalipse mostra sobre a criação, Apocalipse também mostra sobre a queda, Apocalipse fala da redenção e fala também da consumação. E hoje nós estaremos lendo esse texto, para a nossa edificação. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 até o versículo 15. Diz assim o texto sagrado. Você que está em casa também, você possa acompanhar a leitura com fé e esperança. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos repetir o versículo 15 todos juntos? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la, que possamos praticá-la, que possamos, ó Deus, extrair dela lições que possam marcar a nossa vida hoje para sempre. Fale com o Teu povo, Senhor, fale com cada irmão que veio aqui nesta noite te cultuar para ouvir a Tua voz, que Teu Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes, para que possamos entender, ó Deus, essa passagem para a nossa edificação. Abençoe, ó Deus, aqueles que ouvirão esta mensagem em outra oportunidade pelos canais da nossa igreja. E o nosso desejo é que o Senhor esteja salvando vidas, libertando vidas e trazendo edificação para todo o Teu povo. É o que pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, a prisão de Satanás significa que ele não pode impedir o avanço do Evangelho. Não quer dizer que ele está inativo, quer dizer que ele não pode impedir o avanço da igreja. O Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o próprio Senhor Jesus disse que todo o poder me foi dado, tanto no céu como sobre a terra. E ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, meus irmãos, o mais valente, ele prendeu o valente na sua primeira vinda. A primeira vinda de Jesus foi para que ele prendesse o valente,
porque Jesus é o mais valente, e a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. As missões existem, é porque Cristo amarrou o valente, no sentido em que o diabo não pode destruir a igreja como uma poderosa instituição missionária, proclamando o evangelho a todas as nações. Ele não pode obstruir o avanço, do evangelho para as nações. É por isso que a igreja se tornou internacional. A igreja começou apenas com 12 apóstolos de Jesus, homens iletrados, homens simples. Pedro era um pescador. O Senhor Jesus diz: olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mateus era um coletor, de imposto, um publicano, era um homem simples, que o Senhor Jesus chamou, tinha tudo para dar errado, mas, com a bênção do Senhor, a obra cresceu, o evangelho cresceu. Depois ele chamou mais 70, e ele enviou de 2 em 2, para que pudesse evangelizar a Palestina e levar o evangelho de Cristo a outras nações. E então a igreja foi crescendo. Quando eles estavam ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, tinha apenas 120 irmãos naquele cenáculo, em oração. Até Maria, mãe de Jesus, estava ali também, os seus irmãos haviam convertido. E naquele dia, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre esses irmãos, diz a Bíblia que tinha ali em Jerusalém 15 nações, e eles ouviram o evangelho na sua própria língua, porque eles falaram em outras línguas, a língua daqueles povos, a língua daquelas nações, e eles então ouviram as grandezas de Deus na sua própria língua, e eles perguntaram: que faremos, pois, irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, porque essa promessa é para vós e para vossos filhos. E naquele dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas e aceitaram a palavra de Deus. E assim a igreja foi crescendo, e saiu de Jerusalém e foi para as nações, para os povos. O Senhor mesmo disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E esse evangelho chegou na sua casa, chegou na sua família, chegou na nossa pátria, chegou na nossa parentela e nos alcançou. Já pensou? Um evangelho que saiu lá em Jerusalém, chegou até você hoje, há 2.000 anos depois. E aí a gente pode perceber, chegou em tribos, povos, línguas e nações. A igreja tornou-se internacional. Então a prisão de Satanás significa que ele é incapaz de seduzir e enganar os eleitos dentre os povos do mundo e impedir-lhes a salvação, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então a prisão de Satanás não significa que ele está inativo no mundo, não significa que ele não vai tentar, não significa que ele não vai lutar contra o povo de Deus, mas significa que ele não pode impedir o avanço do evangelho. Onde a luz de Deus chega, as trevas são dissipadas. Onde o evangelho chega, ele cresce e se difunde. Então ele pode barrar o caminho dos pregadores, mas não pode barrar o caminho do evangelho. É por isso que quando Paulo estava preso na sua segunda prisão em Roma, ele falou assim o seguinte: eu estou preso, mas o evangelho não está algemado. A palavra de Deus está livre. E Paulo pregou para toda a guarda pretoriana, pregou para os guardas ali do palácio de Nero. Ele evangelizou, mesmo preso, evangelizou juízes, evangelizou soldados, evangelizou promotores daquele tempo, evangelizou oficiais. Ele dava o testemunho da sua fé. Então, os 1000 anos, meus irmãos, também não são literais. O pastor Rui, semana passada, falou sobre o milênio. Se você perdeu essa mensagem, é só procurar nas páginas aqui da Igreja Presbiteriana do Cascata. Os 1000 anos são simbólicos. O milênio é inaugurado durante a era da igreja.
na primeira vinda de Jesus. E esse milênio é a restrição de Deus, a capacidade de Satanás para enganar e seduzir as nações e aniquilar a igreja. Então Deus não vai deixar que a sua igreja seja aniquilada, destruída. Então o milênio, ele vai da primeira vinda de Jesus até logo antes da segunda vinda de Jesus. O milênio é um período longo na história da cristandade, que vai da primeira vinda até quase a segunda vinda de Jesus. No entanto, meus irmãos, no fim do milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo para enganar as nações e perseguir a igreja de Deus. Contudo, não importa a fúria do inimigo, a vitória é de Cristo e do seu povo. Louvado seja Deus. Em breve, Satanás será solto para ser lançado para dentro do lago de fogo, e juntamente com ele todos os seus seguidores no juízo final. Repetindo, em breve, Satanás será lançado para dentro do lago de fogo, e juntamente com ele todos os seus seguidores no juízo final. Vamos ver isso por partes. Primeira coisa, a soltura de Satanás no fim do milênio. Veja o que diz aí o verso 7 e 8. Vai aparecer aqui na tela e vai aparecer também para você dentro do seu celular ou da sua televisão, onde você pode acompanhar a leitura. Diz assim o texto: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como areia do mar. E aqui nós podemos perceber que Satanás será solto. Veja bem, ele não vai fugir da cadeia, Deus que vai soltá-lo, que vai tirar a restrição. Então, ele não forçará a grade dessa prisão e vai se libertar. Deus o soltará, o próprio Deus removerá essa restrição. E ele sairá para quê? Com a finalidade, para enganar as nações. Como nos tempos anteriores, a era cristã. O fim do milênio, como será? Com a soltura de Satanás, meus irmãos, ele vai difundir a falsidade com toda a amplitude. E aqui nós podemos então voltar em Mateus capítulo 24, que fala assim, olha o que Jesus diz: nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vai ser um tempo mais difícil, um tempo onde ele vai difundir a sua falsidade e a sua mentira com mais intensidade. E ele vai desencaminhar as massas da humanidade. O texto diz que ele vai enganar as nações. Vai ser uma cegueira ainda maior, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, um crescimento absurdo do engano, como disse Jesus. O texto fala assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E vai multiplicar o mal no mundo. Jesus chega a dizer o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. Parece que nós estamos vivendo esse tempo, né? Parece que a porteira foi aberta, né? Parece que a iniquidade está mais galopante. Então, o crescimento absurdo da iniquidade. E como será o fim do milênio? Será um tempo de apostasia final e da revelação do homem da iniquidade. E aqui nós podemos perceber isso em 2 Tessalonicenses. Se você quiser abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, você que está aqui no templo, e você que está em casa também, versículo de 1 a 6, Paulo chega a dizer o seguinte, 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 6, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por
por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. O que é apostasia? É a negação da fé. Quando a pessoa abandona a fé, por exemplo, abandona o cristianismo para seguir o islamismo, abandona o cristianismo para seguir o budismo, isso é apostatar da fé. E seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Veja bem que o anticristo é anti-Deus, anti a verdade do evangelho. Mas não só isso, ele também se coloca no lugar de Cristo, como aquele Henry Christ, né, que se coloca como se fosse o Cristo, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que detém a vinda do anticristo? O evangelho. Muitas pessoas pensam que o evangelho que detém. O próprio Deus colocou esta restrição. Isso que está segurando. Mas muitos anticristos têm surgido. O anticristo ainda não surgiu. Mas muitos, todos aqueles que se colocam no lugar de Cristo, ou são opositores a Cristo, são um anticristo. Mas virá o anticristo no tempo da grande tribulação. Um tempo de rebeldia e revolta contra Deus, o abandono da fé. Um tempo de manifestação do anticristo. E a Bíblia diz aqui em Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e 10, diz o seguinte: o aparecimento do iníquo. O iníquo aqui é aquele que não respeita a lei, que não respeita nenhum contrato. O iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então aqueles que não quiseram a verdade vão ser obrigados a abraçar a mentira. Porque diz aqui o texto, né, com todo engano de injustiça aos que perecem. Aqueles que não acolheram a verdade de Deus vão acolher a mentira de Satanás. E com a soltura de Satanás, meus irmãos, ele vai incitar, provocar uma guerra contra o povo de Deus. Querer fechar igrejas, perseguir os pregadores, perseguir os membros da igreja, perseguir aqueles que se opõem às suas mentiras. Vai ser uma batalha final universal. O texto diz que ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Já pensou? As nações se reunindo para lutar contra Deus, contra o evangelho, contra Cristo, contra a sua verdade, contra a sua igreja. Gog e Magog são nomes bíblicos para as nações que se rebelam contra Deus e são hostis a seu povo. Essas nações aqui são símbolos. Essas nações foram profetizadas pelo profeta Ezequiel no capítulo 38 e 39 do profeta Ezequiel. Em Ezequiel 38 e 39, Gog é o príncipe da terra de Magog, vindo do norte nos últimos dias para lutar contra o povo de Deus. Em Apocalipse, as duas palavras Gog e Magog representam as nações ímpias, hostis. Quando você lê em Apocalipse sobre Gog e Magog, que você possa escrever assim: nações ímpias que se levantam contra Deus, contra a igreja, contra Cristo, contra a verdade do evangelho. Não se refere às nações em particular. Gog e Magog são termos simbólicos que alutem às extensas forças congregadas de os 4 cantos da terra. As nações dos 4 cantos da terra
perseguindo o povo de Deus na grande tribulação. O diabo vai ajuntar as nações para o ataque final contra Deus e o seu povo. Gog e Magog não podem ser identificadas como uma nação específica do século 21, como a Rússia. Alguns pensam, por exemplo, aqueles que têm uma interpretação pré-milenista, dispensacionalista, esses pensam que Gog e Magog é a Rússia. Essas nações simbolizam a Rússia, mas nós não podemos identificar Gog e Magog aqui em Apocalipse como a Rússia, mas como as nações da terra que se levantam contra Cristo e a sua igreja, mas como forças numerosas das nações preparadas para lutar contra Deus e o seu povo. E o texto diz o seguinte, olha o que o texto diz. O texto diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E aqui, o acampamento dos santos e a cidade querida representam a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Esse acampamento dos santos, por exemplo, onde a igreja de Cristo se reúne, ali está o povo de Deus. Por exemplo, nós estamos aqui hoje no templo da igreja presbiteriana, no Cascata, e aqui nós somos reunidos como povo de Deus. O povo de Deus não é o tijolo, a massa, a ferragem, o telhado. Somos nós, povo de Deus. Pode ser numa casa, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser debaixo de uma ponte, pode ser numa praça, onde o acampamento de Deus. O povo de Deus se reúne, ali está o povo de Deus. Onde o povo de Deus se reúne em nome de Cristo, porque ele fala assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou no meio de vós. E a igreja de Deus está espalhada por toda a terra. E aqui, a Jerusalém lá de cima, meus irmãos, é descrita como a igreja de Deus. Isso nós podemos ver isso em Gálatas 4, 26, e Hebreus capítulo 12, versículo 23 e 22 e 23, está escrito: mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hortes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então nós somos a cidade santa, o povo de Deus, o acampamento de Deus, a morada de Deus. Os ímpios, então, do mundo inteiro irão perseguir a igreja, na grande tribulação. A oposição será uma oposição mundial. Será um tempo de grande tribulação para a igreja de Cristo na terra. E o Senhor Jesus disse: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Louvado seja Deus. Deus vai preservar o seu povo. Deus vai preservar o seu povo. Vai ser o último ataque das forças do anticristo contra a igreja. E as nações, meus irmãos, atacam a igreja, mas antes que essas nações possam destruí-la, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Veja lá o que diz o texto. Olha o que diz o verso 9 aqui: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é a igreja de Deus. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Que coisa maravilhosa. É saber que ele vai ser solto por pouco tempo, mas nesse pouco tempo, nesses dias que serão abreviados por causa dos escolhidos, na grande tribulação, vai descer fogo do céu para consumir os inimigos de Deus. Deus libertará o seu povo ao punir os seus inimigos. E Deus faz descer fogo do céu, meus irmãos, para devorar os seus inimigos. A Bíblia diz o seguinte, olha o que a Bíblia diz. Se você ler em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, olha como Jesus, quando ele vier, como ele vai matar o anticristo. O texto diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Como é que Jesus vai fazer com
com o anticristo? Vai matá-lo com o sopro da sua boca e com a manifestação da sua vinda. Glória a Deus. Meus irmãos, é por isso que Apocalipse mostra para nós a vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e seus anjos. Não precisamos nem temer nem a grande tribulação, por mais difícil que seja, por maior que seja a nossa oposição neste mundo caído, neste mundo quebrado, que não ama Cristo, que não ama Deus. A Bíblia diz que o mundo odeia Cristo, odeia a igreja. Nós somos odiados por esse mundo caído, porque as trevas amam as trevas, mas a luz ama a Deus e a sua verdade. Por essa razão, meus irmãos, por causa dos eleitos, esta batalha será terrível, mas curta, breve. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo, diz o texto. E Jesus disse que não tivesse aqueles dias então sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Embora os inimigos de Deus, meus irmãos, são derrotados em cenas diferentes, nós vimos aqui a destruição da Babilônia, caiu a grande Babilônia. Nós vimos também a queda aqui do falso profeta, do anticristo. E agora nós estamos vendo, né, também a queda de Satanás, que ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Então a queda de Babilônia, do anticristo, do falso profeta, de Satanás, dos ímpios e da morte acontecem ao mesmo tempo na segunda vinda de Jesus. As cenas aqui são diferentes, mas eles caem, todos eles, no mesmo momento, com a manifestação de Jesus na sua segunda vinda. E a vinda de Jesus será visível, todo olho verá. A vinda de Jesus será pessoal, vai ser o próprio Cristo. A vinda de Jesus será poderosa, porque ele vai destruir os seus inimigos. E a vinda de Jesus será gloriosa, porque ele vai vir para reinar para sempre, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com o seu reino absoluto. E aí nós podemos ver para o segundo ponto, o fim de Satanás, o lago de fogo e enxofre. Certa feita uma mulher perguntou para o pastor Adão: pastor Adão, por que Deus não perdoa Satanás? Para o diabo não tem perdão, meus irmãos. Para o diabo não tem redenção. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, e o diabo sabe que ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo. O diabo, a gente não prega o evangelho para ele, não. O evangelho não é para Satanás, porque ele é contra Cristo e o seu evangelho para sempre. Não tem redenção para Satanás. E veja o que diz o verso 10, vamos ler? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aqui nós podemos ver a derrota de Satanás, o fim de Satanás. Aqui ele não vai tentar mais ninguém, não vai iludir mais ninguém, não vai enganar mais nenhuma nação. A Bíblia diz que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, que vai ser o tempo do juízo final para ele. E no lago de fogo, ele nunca mais enganará e seduzirá alguém. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Veja bem que o diabo é um anjo caído. E esse fogo vai atormentá-lo para sempre. É um fogo especial, é um lago que arde com fogo e enxofre. O diabo, ele não vai sofrer na carne porque ele não tem carne, mas ele vai sofrer no seu espírito, na sua constituição, na sua natureza, o fogo do juízo de Deus. Satanás, a besta e o falso profeta partilham do mesmo destino, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E a besta aqui representa o governo anticristão, todos os imperadores, todos os poderosos que se levantaram contra Deus e a sua palavra estarão no lago de fogo, bem como todos os falsos
profetas, todos aqueles que seguiram a Satanás e o anticristo, eles serão lançados para dentro do lago do fogo. E o sofrimento no lago do fogo é consciente e eterno, interminável. Não vai ser um período de 100 anos, de 1000 anos de sofrimento no inferno. Não, vai ser para sempre. O texto diz assim: serão atormentados 24 horas e pelo século dos séculos. Não tem escapatória, porque às vezes as pessoas pensam: por que o inferno tem que ser uma condenação eterna? Porque o pecado foi contra um Deus eterno. Eles ofenderam a santidade de Deus. Quando nós pecamos contra um Deus santo, eterno e infinito. Por isso que o castigo do inferno tem que ser eterno, porque pecamos contra o Deus eterno. Não há perdão para o diabo, e muito menos aniquilação. Ele não vai virar pó e cinza. Ele vai sofrer eternamente, sendo atormentado de dia e de noite pelo século dos séculos, para sempre. Alejandro Bullion, que é da igreja adventista, ele diz que o tormento eterno não se encaixa com o caráter de misericórdia e justiça de Deus. No entanto, meus irmãos, isso é um falso ensino, isso é heresia. Se nós pregamos que existe vida eterna, porque Jesus ensinou assim que existe vida eterna, Jesus também disse que o castigo será um castigo eterno. Eterno. Então, isso seria uma heresia dizendo o ensinamento da aniquilação da igreja adventista do sétimo dia. Jesus disse que no último dia, ele vai chamar os seus, dizendo: vinde bendito meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no último dia, Jesus também vai dizer aos cabritos, aqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aqui nós podemos ver então esse juízo de Deus, Mas vamos ver que o diabo então, ele já é um derrotado, que Jesus o venceu na cruz, e ele sabe que a sua derrota será ainda maior no juízo final. E aí nós iremos ver o juízo final. Veja bem, meus irmãos, no capítulo 20, versículo 11 e 12, está escrito o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, os postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Veja bem que o grande trono branco aqui é o tribunal de Deus para o julgamento final. Hoje nós temos os tribunais de primeira instância, de segunda instância, o TJ, o Tribunal de Justiça, nós temos o STJ e nós temos o Supremo Tribunal Federal. Mas todos os juízes são falhos, eles são pecadores. Às vezes faz o julgamento como uma suspeição, mas Deus não. Deus é esse que vai se assentar no tribunal final, esse trono branco, e vai proceder o julgamento final. A Bíblia diz o seguinte, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus, e Jesus será o juiz no juízo final. Pastor, isso está escrito em João 5:22 está escrito: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Hoje Jesus é o nosso Salvador, mas no juízo final ele vai ser o nosso juiz. Ele vai nos julgar. Então aqueles que o rejeitaram terão que comparecer diante dele no juízo final, para prestar contas, diante do tribunal de Deus. Nós podemos fugir do tribunal humano.
A pessoa pode escapar aqui do Brasil, fugir para o Paraguai, fugir para a Rússia, fugir para a Europa, fugir para os Estados Unidos, mas naquele dia ninguém vai fugir do tribunal de Deus. Todos vão ter que se comparecer diante do tribunal de Deus. E haverá então uma destruição cósmica no fim dos tempos, de cuja presença o texto diz: fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vejam bem? Pedro chega a dizer que virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, que os céus e a terra foram entesourados para o dia do juízo, para a destruição dos homens ímpios. Deus vai destruir este mundo com fogo e vai fazer um novo céu e uma nova terra. Segundo Apocalipse, o novo céu e a nova terra substituirão o primeiro céu e a primeira terra desvanecentes. Então Deus vai purificar este mundo e vai fazer um novo céu e uma nova terra. E a Bíblia diz que ocorrerá uma ressurreição geral de todos os mortos. O texto diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, deu o mar os mortos que nele estavam. Lembra de alguém que caiu no mar e não foi achado? Ulisses Guimarães. O mar vai entregar os seus mortos. Quantas pessoas foram assassinadas e foram jogadas no mar para o tubarão comer? O mar vai entregar os seus mortos. O texto diz mais: a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Os grandes e os pequenos aqui, isto é, os velhos e os jovens, os baixos e os altos, os ricos e os pobres, todos, mortos na terra, na água, ou em qualquer outro lugar, ressuscitarão. Todos vão ressuscitar. A morte entregará os corpos e o além os espíritos. Então, aqueles que têm o seu espírito lá no inferno vão unir com o seu corpo e vão receber um corpo novo para prestar contas diante de Deus. E aqueles que estão no céu, com a sua alma no céu, vai também receber um corpo de glória, um corpo semelhante ao corpo de Jesus, para estar diante do tribunal de Deus. O texto diz que a morte entregará os corpos e além os espíritos. Ou seja, crentes e ímpios ressuscitarão no mesmo dia. Veja o que diz Atos capítulo 24, 15. Olha o que diz Atos capítulo 24, 15. Abra sua Bíblia nesse texto. Atos 24, 15. Paulo fala isso. Diz o seguinte: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. E veja bem que a Bíblia ensina uma única e geral ressurreição. Se a gente ler lá, por exemplo, em Daniel capítulo 12, versículo 2, abra sua Bíblia em Daniel 2, versículo 2. Veja o que diz lá. Daniel vai falar a respeito desta ressurreição final. Daniel 12, versículo 2. Vamos ler juntos? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Agora veja, o que Jesus também disse, João capítulo 5. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Olha o que Jesus diz. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Quando é isso que vai acontecer? Na volta de Jesus. Aí o verso 29, os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida,
e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E então todos vão ressuscitar quando Jesus vier para buscar a sua igreja. E uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para o horror eterno. Agora vejam, meus irmãos, os livros foram abertos. Naquele dia, livros serão abertos. Quais livros? O primeiro livro que vai ser aberto é a palavra de Deus. Deus vai nos julgar por meio da sua palavra. A Bíblia diz o seguinte, olha o que Jesus diz: quem me rejeita, isso está em João 12, 28, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então Deus vai abrir a palavra e vai julgar o mundo por meio da sua palavra. Ele não vai abrir a Constituição Federal, ele não vai consultar os julgados da Suprema Corte, ele vai abrir a sua palavra. Ele vai abrir a sua palavra e vai julgar o mundo. Então, o segundo livro que vai ser aberto, o livro das ações. Deus vai mostrar as nossas ações, onde estão registradas todas as ações, sejam elas boas ou más. E aqui, este livro, meus irmãos, onde é o livro onde Deus registra o nosso comportamento, a nossa vida. É por isso que ele fala assim, olha, diante de Deus, nós somos um livro aberto. E isso se refere simbolicamente à memória de Deus, que nunca se apaga. Deus não tem amnésia. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E Ele vai nos julgar segundo as nossas obras. E por que Jesus julgará as obras boas e más das pessoas diante do trono branco? Por que Jesus vai fazer esse julgamento das nossas obras? Para determinar o grau de castigo no inferno. Tem graus de castigo no inferno. Quanto mais pecados que as pessoas fizeram contra Deus e tendo conhecimento da vontade de Deus, mais juízo essa pessoa receberá. Pior será a sua condenação no inferno. Pior será o seu juízo. Bem como o galardão de cada crente segundo as suas obras de fé e amor. Além da salvação pela graça, porque nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça, mas pela graça de Deus, nós temos também a bênção do galardão. Então aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, olha o que a Bíblia fala: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas ele fala assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então esses que fazem obras de fé e de amor a Deus receberão galardão. Agora, se a obra for palha, feno, pedra, a Bíblia diz que Deus vai queimar essas obras com fogo. Mas se for ouro, prata, cobre, a obra que ficar, esse vai receberá galardão. Então, a Bíblia diz que Deus tem galardão para aquele que serve a Ele. É um privilégio, meus irmãos, servir a Cristo. Mas o terceiro livro que vai ser aberto é o livro da vida. E nesse livro estão os nomes de todos aqueles que creem em Jesus. Quando a gente lê Apocalipse 3, versículo 15, olha o que diz o texto: o vencedor será assim, vestido em vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Não é isso que Jesus diz? Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, por pior que seja a perseguição, por pior que seja a provação, nunca negue a Jesus. Negar a Jesus é um risco muito grande. Porque a Bíblia diz, né, que o Senhor, né, quando a gente confessa o seu nome, Ele confessa também o nosso nome diante do Pai. Mas sejam bem, meus irmãos,
Os mortos serão julgados segundo as suas obras. E o texto fala assim: os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros, e foram julgados um por um, segundo as suas obras, um por um. Vai ser que é julgamento em massa não, né? Suprema Corte agora está julgando 200, aquilo é totalmente inconstitucional e ilegal. O texto diz aqui que Deus vai julgar um por um. Um por um. Individualizado. Deus vai tratar cada um segundo a sua individualidade. Um por um. Deus é justo até no seu julgamento. Deus é justo em todas as suas obras. E Ele vai julgar a cada um segundo as suas obras. Mas vejam bem, a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Então, nem no novo céu, nem na nova terra, nem mesmo no inferno haverá separação entre o corpo e a alma. Então, aqueles que foram para o inferno vão estar sofrendo no corpo e na alma. E aqueles que foram para o novo céu e a nova terra vão estar desfrutando da presença de Deus no corpo e na alma. Louvado seja Deus. E todos os que se acham no livro da vida do Cordeiro são poupados da condenação eterna. Vamos repetir o versículo 15? E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para onde? Para dentro do lago de fogo. Veja bem, meus irmãos, né? Uma vez, por que Deus vai poupar esses que estão inscritos no livro da vida? Porque esse livro da vida é o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Vamos ver o que está escrito lá em Apocalipse 13, verso 8. Olha, 13, verso 8. Por que o nosso nome está escrito no livro da vida? Veja o que diz o verso 8. 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora leia Apocalipse 21, versículo 27. O que está escrito aí? Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não é isso que João, quando o João Batista viu Jesus, falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles não são julgados por suas obras más, meus irmãos, porque o Cordeiro já a sofreu por eles. Ele foi morto em nome deles. Eles estão agora cobertos com os atos da justiça do Cordeiro. É por isso que nós somos poupados. É por isso que o Senhor vai nos julgar olhando pelos méritos de Jesus. Justificação quer dizer isso, que é o ato pelo qual Deus nos declara justos pelos méritos de Jesus. E aqueles que estão em Cristo estão cobertos por sua justiça. Por isso, esses que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro são poupados por causa da justiça de Cristo. Não por causa das nossas boas obras, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Jesus. Mas, meus irmãos, aplicações para a nossa vida, a primeira coisa que eu quero que a gente possa pensar aqui, é que a vitória do povo de Deus está garantida. É como disse Billy Graham, eu já li a última parte da Bíblia, eu sei que vai dar tudo certo. A nossa vitória está garantida. Aquele que perseverar até o fim, esse vai receber a coroa da vida. O fim do diabo é o lago que arde com fogo e enxofre, e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas o fim do crente é a glória eterna, porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E Ele colocou na nossa conta a sua justiça.
Ele imputou na nossa conta os seus méritos, e é por isso que naquele dia, diante do tribunal de Deus, o Senhor Jesus vai dizer: entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. A vitória do povo de Deus é certa, é garantida, por causa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas, segunda aplicação, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, é que o tormento dos ímpios será consciente e eterno. As pessoas às vezes ficam pensando que são gato e cachorro, morreu, acabou. Não. Tem um juízo eterno. Tem um lago de fogo. E a Bíblia descreve este lugar de tormento com chofre e fogo e enxofre. Ranger de dentes, trevas, perdição, segunda morte, morte eterna. E essa morte eterna aqui é a separação eterna de Deus, onde as pessoas sofrerão nessa morte eterna, o juízo de Deus, a condenação de Deus, o tormento de Deus, porque pecaram contra um Deus eterno e rejeitaram a oferta salvífica de Cristo, o Redentor, o Salvador. E o Senhor Jesus então vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E esse tormento será um tormento consciente e eterno. E as pessoas sofrerão para sempre, porque pecaram contra Deus, porque rejeitaram a Deus, porque se levantaram contra Deus, porque se rebelaram contra o Senhor. É por isso que a Bíblia diz aqui, em João capítulo 3, versículo 36. João 3, 36. Por isso não brinque com Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E quando a gente se mantém rebelde contra o Filho de Deus, nós receberemos a ira de Deus. Veja o que diz o verso 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vai ser um tormento eterno para aqueles que permanecerão sobre a ira de Deus pelos séculos dos séculos, eternamente recebendo o tormento do inferno. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira aplicação é que a fé em Cristo é o único caminho para a salvação. Não tem outro caminho. Não tem o caminho das boas obras, não tem o caminho, da autojustiça. Segundo Warren Wiersbe, no trono branco haverá um juiz, mas não haverá um júri. Haverá acusação, mas não defesa. Haverá uma sentença, mas não uma apelação. Hoje, quando a pessoa pede um recurso, na primeira instância, ele tem um duplo grau de jurisdição. Ele vai para a segunda instância. Ele pode chegar à terceira instância. Ele pode recorrer com outro recurso extraordinário até ao Supremo Tribunal Federal. Mas naquele dia, as pessoas que foram julgadas por Deus, sem o advogado delas do lado, que é Cristo, receberão a sentença do juízo final. A única maneira de escapar do juízo condenatório do tribunal de Deus é confiar agora no Salvador Jesus Cristo. Agora. Porque hoje Jesus é o nosso Redentor. Hoje Jesus é o nosso Salvador. Mas quando Ele vier, no dia final, Ele será o juiz. E Ele vai dar a sentença final. Para aqueles que estão nele, Ele vai dizer: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para aqueles que o rejeitaram, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, a fé em Jesus é o único caminho para a salvação. Que você possa sempre confiar em Cristo. É aquilo que Paulo disse para o carcereiro: que devo fazer para que seja salvo? E ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar com o pastor Rui. Ele vai estar fazendo esta oração final. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e que a gente possa saber que Satanás
terá a sua derrota final na vinda de Jesus. E teremos um tribunal no juízo final nesta volta de Jesus. Oremos. Ó Deus, buscamos a Tua presença depois de ouvir a Tua palavra, nos indicando esse momento final, um momento terrível para aqueles que não estão em Cristo, para todos aqueles que rejeitam a Tua palavra, que acham que não tem um final, que não tem uma cobrança final, um juízo final, mas o teu texto é tão claro, todos aqueles que estão nas trevas, que estão seguindo o caminho de Satanás, o caminho da mentira, todos esses vão estar diante do Senhor no final e darão conta de cada obra, cada coisa errada que fizeram. Deus tem misericórdia, tantas coisas erradas que nós vemos sendo feitas hoje nos nossos dias, hoje que nós temos acesso a informações do mundo inteiro em alta velocidade, a gente vê quão desviado está o coração dos homens, pecando, entrando, Senhor, na ruína mesmo do pecado, usando de mentiras, usando de farsas. Oh, meu Deus, mas o juízo final vai chegar. Mas ainda é tempo, ainda a porta da graça está aberta para aqueles que se arrependem, porque todos nós somos pecadores. E a diferença é que aquele que se arrepende e busca Jesus é limpo pelo sangue de Cristo Jesus. Esse será salvo do fogo, do enxofre, do final terrível, como vemos aqui. Para Satanás não tem esperança, mas para aqueles que ainda estão neste mundo, há esperança. Cristo é a esperança, é a única saída. Nós nos voltamos ao Senhor e clamamos ao Senhor que nos conduza em segurança até a Tua presença. E clamamos para que todos aqueles que estão aqui e que estão ouvindo ou vão ouvir esse texto, essa exposição através das mídias sociais, que Teu Espírito Santo toque nessas pessoas e elas sejam alcançadas, sejam transformadas, quem sabe até homens poderosos que Te desprezam, que eles ouçam essas palavras e se convertam e se rendam diante do Senhor Jesus, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ó Pai, nós agradecemos. Nós que conhecemos a Tua palavra, agradecemos porque o Senhor não vai deixar esse mal que está no mundo eternamente. Pelo contrário, só vai pôr um ponto final. E aqui nós vimos o ponto final. Ponto final nas obras de Satanás. Ponto final nas obras de todas as nações que se levantam contra o Senhor. E nós olhamos com esperança para esse texto. Olhamos com esperança para o Senhor. Sabedores de que um dia todo mal terá um fim. E nós reinaremos com o Senhor eternamente. Seja dada a glória ao Senhor, nós louvamos o Teu nome por isso e clamamos para que o Senhor nos conduza em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe você que veio aqui. Que Deus continue edificando o teu coração. Você que nos acompanha através da internet, compartilhe os nossos canais, para que essa mensagem seja levada a muitas outras pessoas. Ide e anunciai o Evangelho. Que Deus te abençoe.